pessoal, boa noite. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Como vocês sabem, todas as quartas-feiras, com raríssimas exceções, nós estamos aqui há aproximadamente 1 ano e meio, sempre para trazer à tona um conhecimento e uma informação importante, com embasamento científico, sobre saúde ocular. Não apenas sobre saúde ocular, como saúde como um todo, né? Esse ano, a gente teve a oportunidade de convidar já uma colega especialista em doenças gastrointestinais, chamando também um colega reumatologista, mas de rotina a gente sempre chama os nossos colegas oftalmologistas. E hoje nós temos a grata satisfação de ter conosco o Dr. Glauco Henrique Regiane Melo. O Glauco, ele fez a residência, o mestrado, o doutorado, acho que na Universidade Federal do Paraná. É isso, Glauco? Eu estou errado? Exatamente. O doutorado acabou sendo pela Evangélica, que hoje é parte do grupo Mackenzie, né? Mas o Ah, resto foi Evangélico, que até parte do Grupo Mackenzie. isso. É uma excelente instituição. Os meus filhos, eu tenho 3 filhos pequenos, Glauco, e todos estudam no Mackenzie aqui em Higienópolis, em São Paulo. Perfeito. E, pessoal, o Glauco é um super especialista em segmento anterior, ele gosta muito de ceratocone, e dentro do ceratocone, ele é uma unanimidade no Brasil, implantes de anéis intracorneanos, e por isso que nós convidamos o Glauco para estar compartilhando conosco a sua experiência e o seu conhecimento. Lembrando que junho é o junho violeta, é o mês de conscientização, prevenção e combate contra o ceratocone, que é uma doença relativamente prevalente no nosso meio. Ainda bem que nos dias de hoje a gente tem a capacidade de já diagnosticar na fase um pouco mais precoce, e algumas opções de tratamento, como o anel, têm evitado, por exemplo, o paciente ir para um transplante de córnea, que seria a última opção, quando a doença já está no estágio muito avançado, que as outras opções cirúrgicas não seriam suficientes. Mas a gente tem percebido realmente menos indicação de transplante de córnea nos pacientes portadores de ceratocone, em função dessas opções de tratamento cirúrgico, digamos assim, um pouquinho menos invasivo. Glauco, é um bate-papo bem tranquilo, bem informal. Nós temos uma audiência mista, formada por colegas médicos oftalmologistas, mas a gente tem muita gente que não é médico. E as pessoas estão nos acompanhando para tirar informações, se manter atualizada, esclarecer alguma dúvida. Por isso que a gente está batendo um papo bem tranquilo, numa boa, tá bom? E a gente vai levando conhecimento e informação de qualidade para a nossa audiência. Pessoal, vocês que estão nos ouvindo, se vocês lembrarem de alguém que faça sentido para vocês, que esse assunto, esse conteúdo vai ser importante, não esqueça de dar o like, compartilhar esse conteúdo. Isso é importante para que o algoritmo entenda que a gente, então, está fazendo um trabalho com qualidade, sério, que a gente deve manter e compartilhar essas informações. Glauco, muito bem. Vamos falar sempre de uma coisa mais simples. Eu queria que, inicialmente, a gente conversasse sobre córnea. Eu queria que você explicasse para a nossa audiência. Eu tenho uma maquetinha aqui, viu, Glauco? Você não tem mais, você conseguir. De um jeitinho, consegui. Então, explica, por gentileza, para a nossa audiência, Glauco, o que é córnea, inicialmente. Um pouco de anatomia e fisiologia bem simples. Perfeito. Então, o olho, para a gente entender, é como se fosse uma máquina fotográfica, que, na verdade, é constituído de duas lentes. A primeira e a mais forte delas é a córnea, que é essa camada mais externa, como se fosse, assim, o vidro do relógio, né? Aí, internamente, para o olho, a gente vem para a íris, que é a parte colorida do olho, e depois, atrás da íris, a gente tem o cristalino, que é essa segunda lente que tem no olho, né? E o cristalino, só voltando, é onde a gente tem a catarata, né? Que é do paciente mais idoso, que vai opacificando essa lente. No paciente, né, jovem, no ceratocone, o problema ele vai estar localizado na córnea, que é, né, eu coloquei a lente de maior poder refrativo. E no caso do paciente com ceratocone, a gente tem uma fraqueza na estrutura dessa córnea. Então, a córnea ela precisa ser redondinha, como se fosse, né, homogênea, como se fosse uma bola de futebol, nossa, né, com uma curvatura homogênea em todos os seus meridianos, em todos os seus lados aí, né? E no caso do ceratocone, a córnea é constituída por fibras de colágeno entrelaçadas e que isso mantém essa estrutura. E no ceratocone acontece uma fraqueza da ligação entre essas fibras. Então essas fibras começam a se deslizar e cedendo, fazendo esse abaulamento, né? Como se fosse um cone mesmo, por isso que é cerato, que é de córnea, cone, né? Que seria da forma cônica, né? Por causa dessa fraqueza. Para a gente pensar numa analogia, como se fosse um pneu de bicicleta que tem aquela malha de ferro, e quando a gente passa no buraco e rompe a malha de ferro, e sai aquele abaulamento mesmo de carro, assim, né? Sai uma bolinha do lado quando você rompe o pneu.
justamente porque você rompeu a malha de ferro, diminuiu a resistência do pneu e acaba saindo esse abaulamento. E no ceratocone é mais ou menos isso, a gente tem uma fraqueza localizada do tecido, que tem fatores genéticos, né? Então características que a gente já nasceu, e fatores ambientais, que é o que a gente vai reforçar depois aqui de importância até no Júlio Violeta, que fazem com que a córnea se torne mais frágil e tenha essa protrusão, esse abaulamento que vai distorcer a visão, causando miopia e astigmatismo irregular. Perfeito, Glauco. O Glauco, excelente. Eu acho que esse é o raciocínio, essa linguagem que a gente deve utilizar, tá bom? Para que a maior parte da nossa audiência consiga entender. Então, ficou muito claro para a gente que essa parte do olho se chama córnea, ela sofre, então, essa alteração estrutural, fica pontuda, barriguda afinada. Eu acho que a comparação com o pneu, cara, excelente, viu? Ficou fácil a turma entender. E aí, você já conversou um pouquinho sobre a questão das causas, né? Isso porque o ceratocone, ela geralmente acomete pessoas mais jovens, né? Isso. E ela, com o passar do tempo, tem a tendência a não progredir tanto. Mas quando é jovem, geralmente o paciente acaba tendo uma progressão mais rápida. Quando a gente pensa em causa, Glauco, Glauco, você já chamou a atenção para dois fatores, né? O fator genético e o fator ambiental, né? Isso. Vamos falar um pouquinho assim sobre esses dois, lembrando que em medicina, de uma forma geral, a gente sempre tem uma tendência a pensar que a causa das doenças sempre tem uma predisposição hereditária por uma causa genética. E tem a questão também do fator ambiental. Em geral, os pacientes com ceratocone têm alergia. E com alergia tem vontade de coçar. E a gente sabe que o ato de coçar é como se fosse um estímulo mecânico que faz com que algumas substâncias sejam produzidas, o que contribui para essa progressão mais rápida. Conversa um pouquinho mais, Glauco, para a gente sobre a questão genética, sobre a questão ambiental, um pouquinho de alergia e essa importância da gente orientar a nossa audiência com relação a não coçar o olho. Perfeito. Então vamos lá, a parte genética, né, é algo que a gente já nasce, então são a nossa constituição genética e que algumas pessoas têm essa predisposição, têm essa facilidade de desenvolver. Tem gente que, né, pode coçar os olhos a vida inteira e que não vai desenvolver ceratocone. E algumas pessoas podem até sem coçar o olho desenvolver ceratocone, né? Mas geralmente essa combinação dos dois fatores é que é mais relevante. A parte genética, a gente não tem uma predileção por sexo ou idade, idade sim, né, por sexo ou por etnia, tá? Existem algumas evidências que alguns locais no mundo têm mais, né, sul da Itália, né, a parte das Arábias ali tem mais, e a gente vê aqui no sul do Brasil particularmente bastante, então a nossa combinação genética aqui, somado com o ambiente, talvez tenha favorecido, a gente vê incidências bastante altas aqui no sul do Brasil. A parte genética coloca assim que a gente tendo um parente de primeiro grau, né, um irmão ou um pai, né, a gente tem mais ou menos 10% de chance de ter ceratocone. Ainda a maior probabilidade de não ter, né, de 90% de não ter, mas é muito mais alta do que na população geral. Então, se tem um parente próximo, né, um irmão, um pai, né, mesmo um pouquinho mais distante, daí vai caindo essa prevalência, mas é importante fazer a avaliação, né? Já na parte ambiental, o que se sabe hoje, né, nas pesquisas aí mais novas, é que realmente o ato de coçar os olhos ele é muito relevante para a progressão do ceratocone, porque a gente acaba, né, liberando componentes inflamatórios, né, e até mecanicamente, se é uma fraqueza da ligação entre as fibras, se a gente começa a coçar a córnea e forçar, a gente vai facilitando esse deslizamento das fibras, né, fazendo com que a gente tenha progressão. Tá? Então, se a gente pega paciente muitas vezes que não controla a alergia, muitas vezes muito jovens, acaba tendo uma progressão muito rápida em pouco tempo, né? Essa progressão ela não é linear, de estar progredindo um pouquinho cada vez. Ela às vezes acaba progredindo em saltos, né? Períodos em que a gente não tem controle de alergia, progrede muito, e às vezes passa outros períodos sem progressão. Joia, perfeito, excelente, viu, Glauco? Vamos seguir em frente. Vamos pensar um pouquinho em sinais e sintomas. Você, como uma referência em ceratocone, é bem provável que você receba muitos pacientes no teu consultório. Alguns já sabem que tem a doença, outros ainda não sabem, seria, por exemplo, na primeira consulta. E a gente sabe que essa doença, por natureza, ela é assimétrica. Então, tem alguns pacientes, quando vão procurar assistência médica, geralmente a doença está um pouquinho avançada, porque qual é o raciocínio do paciente? Ah, doutor,
Até então, eu estava enxergando bem, aí de repente aconteceu alguma coisa, eu precisei levar minha mão no olho que era melhor, na verdade. Ele se dá conta, aí ele diz, nossa! Aí ele começa, então, a trazer à tona dúvidas com relação à sua capacidade de enxergar. Então, como é que isso acontece aí na tua rotina? Tem aqueles casos, Glauco, do paciente chegar com um saquinho de colírio, porque já passou em vários outros colegas, e ele diz, olha, doutor, já peguei esse colírio aqui para alergia, esse aqui é corticoide, esse é lubrificante, esse aqui é ciclosporina, já tomei remédio por boca. Então, compartilhe um pouquinho a tua experiência em termos de sinais e sintomas e como é que você recebe esses pacientes, como é que você lida com eles. Claro, perfeito. Então, assim, o ceratocone no início, ele é até assintomático, né? Quando a gente começa a ter uma pequena progressão de assimetria, a gente chama até de ceratocone frustro ou subclínico, que muitas vezes é detectado só. O paciente tem uma visão boa, nunca teve queixa de qualidade de visão, e às vezes por algum motivo vai fazer o exame ou quer fazer uma correção de cirurgia laser para corrigir o grau, e daí faz o exame e daí detecta que tem um ceratocone inicial e que, por exemplo, não pode operar, né? Esses pacientes que têm ceratocone não são uma boa indicação. Até, né, casos assim, começa então sem sintoma, depois o início dos sintomas, ele vai tendo um pouco de perda de qualidade de visão. Você já começa a ter uma pequena distorção de visão, principalmente à noite, quando a pupila dilata, que tem a presença de luzes, acaba vendo, né, um espalhamento das luzes, o que a gente chama de halos, glare, né? Distorção de luzes. Então começa a ter esse sintoma, e que, como você citou, ele é geralmente assimétrico e bilateral. Então o ceratocone, por definição, existe nos dois olhos. Muitas vezes pode estar muito pouco desenvolvido num e mais desenvolvido, ou muito desenvolvido no outro, mas ele é assimétrico e bilateral. Então, às vezes, a pessoa acaba não notando até que comece a piorar o segundo olho, né? Infelizmente, por conta de ter um olho bom, né, ela no dia a dia acaba não se importando, acaba se virando bem com os dois olhos abertos, isso vai se adaptando, e somente quando começa a piorar o segundo olho é que ela vai buscar ajuda. E o ceratocone, quanto antes a gente diagnostica, os resultados são em geral melhores, né? Se a gente acaba, e a gente vê bastante. Hoje, por exemplo, eu fiz um transplante de córnea agora à tarde, né, de um paciente de 18 anos, que acabou, né, fazendo o diagnóstico quando percebeu a piora do segundo olho, né, do olho melhor, começou a piorar. A gente foi ver o primeiro olho, já estava um ceratocone super avançado, né? Com 17, 18 anos, já vendo só vultos, assim. Então, aí a gente acaba tendo que fazer o transplante, que, claro, evoluiu muito ao longo dos anos. Hoje em dia é um tratamento muito bom, mas não é, né, o ideal. O ideal é você tratar antes, tá? Então, para casos iniciais, né, a gente vai entrar depois em um pouco de tratamento, sempre o resultado ele é melhor. Joia, eu queria aproveitar, pegar gancho na tua fala, Glauco, porque, olha só, um paciente jovem com 18 anos de idade já foi submetido a um transplante de córnea. Foi penetrante ou foi lamelar, Glauco? Esse acabou sendo penetrante porque ele tinha já uma cicatriz por hidrópsia, né, que é o caso mais avançado. Então, ele tinha já uma cicatriz extensa por hidrópsia. Aí eu fico pensando, né, tudo bem, um transplante muito bem feito. A gente sabe que dos tecidos transplantados, o transplante de córnea é aquele que tem maior sobrevida, mas é provável que, ao longo do tempo, o paciente possa sofrer algum ataque de rejeição. Por que eu estou desenvolvendo esse raciocínio? A importância, pessoal, de vocês sempre fazerem prevenção, não só em oftalmologia, na saúde como um todo. Todo mundo tem que passar pelo menos uma vez por ano em consulta com seu médico oftalmologista. Outra coisa que a gente tem reiterado todas as quartas-feiras, Glauco, que o profissional no território brasileiro responsável pela saúde ocular é o médico oftalmologista, ainda não tem outro, tá bom? O médico oftalmologista é o único que é treinado, é habilitado e certificado para tratar da saúde ocular do brasileiro. Então, assim, ó, quem sabe se esse paciente, numa rotina, passasse em consulta numa fase mais precoce, é provável que o transplante não fosse necessário. Ainda bem que a gente tem transplante, graças a Deus, mas poderia ter sido evitado. Daí fica, então, a orientação de se tratar sempre preventivamente, tá bom? Glauco, muito bem. O paciente, então, chegou com essa sintomatologia, então você diz, olha, existe uma suspeita muito grande de você ter uma doença no olho chamada ceratocone. De rotina, a gente costuma pedir alguns exames complementares. Você de rotina pede exames ou só o exame normal, de pedir para o paciente enxergar as letrinhas,
coloca lá na lâmpada de fenda aquele microscópio, coloca a luz forte, examina. Eu acho que isso já nos dá um indicativo muito grande se o paciente é portador ou não da doença, mas você costuma usar alguns outros exames de imagem? Como é que tua rotina em termos de exames complementares para o diagnóstico do ceratocone? Perfeito. Às vezes, voltando até um pouco, a gente vê, né, o paciente que às vezes acabou fazendo uma consulta ao longo do tempo mais básica, às vezes em ótica, Isso. né, e que daí acaba, É, muitas vezes o objetivo é só fazer o óculos, né, e às vezes esse paciente daí faz um óculos, daí 6 meses depois ele faz outro, não ficou tão bom quanto aquele, mas melhorou um pouco, exato. né, e o ceratocone vai progredindo, Tá né, sem progredindo. fazer esse diagnóstico e acaba vendo só lá na frente. Então, né, normalmente na consulta de rotina, a gente já tem alguns indicativos de tentar, poxa, esse Isso. paciente eu tenho que investigar um pouco mais. Um paciente que tem um astigmatismo já num eixo diferente, né, É. que ele trouxe o óculos dele, mudou o óculos dele. Né? No exame, a gente tem uma outra parte, né, da consulta que chama-se uma retinoscopia, que é um exame básico que ajuda a gente a dar entender um pouco o padrão de distorção da córnea, que não é no exame complementar, faz parte da consulta. Então, assim, a história, a evolução do óculos, o tipo de grau, né, o padrão de fenda, né, da retinoscopia, tudo isso já vou dizer que uma boa parte a gente já acaba pegando ali. Mas muitas vezes isso vai trazer uma suspeita maior e a gente daí vai investigar com os exames adequados, que tem a topografia, que avalia daí a curvatura da córnea, a paquimetria, que avalia a espessura, porque no ceratocone a gente vai tendo um afinamento progressivo, cada vez vai ficando mais fina a córnea, então também pode se detectar, é um exame a mais, né, para se detectar. E temos mais recentemente as tomografias de córnea, que acabam, digamos, vendo a córnea em 3 dimensões, vê a face externa, a face interna da córnea, o mapa de espessura, e são os exames, digamos, mais sensíveis para você detectar casos mais iniciais de ceratocone. Perfeito, excelente. Então, vamos seguir em frente e, finalmente, então, o paciente precisa fazer o tratamento. Vamos pensar em dois grandes grupos de tratamento. O tratamento clínico, para aqueles estádios mais iniciais, lembrando a importância da gente orientar os nossos pacientes pediátricos a passar em consulta com um colega pediatra, de preferência especialista em imunologia ou alergista, porque só dizer para o paciente não coce nem sempre é suficiente, porque ele não Sim. consegue se conter, porque tem uma doença sistêmica que está cometendo também o olho dele, alergia. Daí a importância da gente fazer esse tratamento clínico, né? Passa em consulta, então, com o clínico. Às vezes tem que pingar bastante colírio de corticoide, lubrificante, tem que tomar alguns remédios por boca. Vacina também é uma opção interessante. Uhum. Essa abordagem é feita obrigatoriamente com um colega clínico, tá bom? E, por fim, a gente pensa também, claro, óculos no estágio muito inicial, mas nem sempre é a melhor opção. Provavelmente lente de contato seria uma boa opção. E acompanhar de perto. Mas digamos que evoluiu um pouquinho o glauco e a gente precisa fazer cirurgia. Agora sim a gente finalmente vai entrar nos anéis, é isso? Semana passada a doutora Cátia Botones esteve conosco falando sobre crosslink e hoje a gente quer falar sobre anel. Uhum. Glauco, o que é anel? Como é que é feito o anel? Que é o material do anel? Como foi que essa história começou? Como é que se... Fala um pouquinho para a gente a história do anel intracorneano. Eu sei que você tem bastante experiência, tem vários casos de sucesso. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Bem, então assim, só para estratificar um pouquinho o tratamento, né? Então, normalmente Tá, aquele caso, se tem algum sinal de progressão, a gente faz o tá. crosslinking, que é um tratamento para estabilizar. Ele, em geral, não Ok. tem o objetivo de melhorar a visão, mas estabilizar aquele caso em progressão. Então, pacientes geralmente mais jovens têm mais chance de progredir, né? Paciente que mudou o grau, mudou o exame, daí você teria Tá. indicação. Fora a parte de estabilidade, a gente tem que reabilitar o paciente visualmente. Então, se o paciente, Ok. às vezes, num caso muito inicial, tem a visão boa com óculos, ele pode permanecer com óculos. Né? Ok. Conforme se está num caso já moderado, às vezes a lente de contato passa a ser a melhor opção, porque a lente rígida ela é uma superfície perfeita, é o que dá a melhor visão. Nada vai ter uma visão tão boa para um ceratocone moderado, né, como uma lente de contato rígida. Porém, muitas vezes esses pacientes podem não conseguir tolerar essa lente, né? Então, é um corpo estranho no olho, são pacientes que muitas vezes têm alergia, então a lente é a primeira opção, mas às vezes acaba tendo essa dificuldade de adaptação da lente. E é aí onde surge o anel, porque a gente antes tinha um gap muito grande, em que ou usava lente,
né? Ou a gente fazia o transplante, que é algo já mais invasivo, como você citou, né? O transplante tem uma sobrevida de cerca de 20 a 25 anos, então fazendo um paciente jovem, às vezes a gente já sabe que teremos outros transplantes pela frente, né? Então, o ideal é sempre a gente tentar ser menos invasivo. E o anel acaba encaixando nesse espaço em que o paciente tem dificuldade de usar lente, o óculos não dá boa visão, e é um ceratocone moderado, não é tão avançado, e né, a gente deseja evitar de fazer o transplante nesse caso. O anel, então, ele é um segmento de um tipo de acrílico chamado PMMA, que é polimetilmetacrilato, né, um tipo de plástico cirúrgico, digamos assim. O PMMA é um material utilizado na medicina há muitas décadas, né, como curiosidade até, ele é mesmo da janela de avião, né, e o PMMA foi descoberto que era inerte e intraocular na Segunda Guerra, quando teve uma bomba e um fragmento do PMMA acabou entrando intraocularmente e não teve reação nenhuma no paciente, né? Então ele já foi utilizado para lentes intraoculares, né? E ele é o material ideal porque ele realmente não tem uma rejeição, ele é bastante inerte no organismo, tá? Então, como que a gente faz? A gente vai colocar um anel que ele é uma estrutura, uma nova estrutura para tentar, meio que quase que artesanalmente ou artisticamente, a gente tentar remoldar a córnea. Então, a córnea está distorcida de uma certa forma, a gente vai utilizar uma superfície que é rígida no meio das lamelas da córnea, internamente na estrutura da córnea, então ele não vai sentir quando piscar, porque ele está no meio da estrutura da córnea, não está dentro do olho também. A córnea, apesar de ser uma lente, ela é, digamos, mais grossinha, ela tem cerca de 500 micras de espessura, que é meio milímetro, e a gente consegue, né, colocar esse anel no meio das fibras da córnea, e dependendo do tipo de anel, a espessura dele, quantos graus de arco ele tem, se é um maior, quase dando a volta inteira, ou se é um segmento menor, eles vão moldar a córnea de maneira diferente. Então, a gente tem daí toda uma série de estudos para tentar ver qual tipo de anel que naquele perfil de ceratocone, que nunca é igual, cada perfil de ceratocone é sempre um pouco diferente, e a gente vai tentar descobrir o anel que vai tentar reduzir o melhor possível aquela distorção causada pelo ceratocone. A gente, para implantar esse anel, pode utilizar a técnica chamada manual, que é como começou, né, na década de 90, em que a gente vai utilizar, né, um bisturi de diamante para fazer uma incisão. Esse bisturi é milimetrado, porque você tem que colocar cerca de 70% da espessura da córnea. Se ficar muito profundo, tem o risco de ter uma perfuração. Fica muito superficial, ele tem risco de ter extrusão. Então, ele tem que ficar numa profundidade ideal e é micrométrico, não é nem milimétrico, né? Então, tem que ser bastante preciso. Então, o bisturi de diamante milimetrado consegue fazer, né, essa incisão na profundidade adequada que a gente quer, e a gente usa um chamado tunelizador, que é como se fosse quase um saca-rolha, assim, né? Mas claro, cirúrgico, técnico, em que a gente vai daí fazer um túnel na profundidade que fez o primeiro corte, a gente vai manualmente fazer esse túnel no meio do estroma da córnea, e daí seria um anel. E a gente tem mais recentemente a técnica utilizando um laser chamado laser de femtosegundo. É um laser que tem uma previsibilidade, uma precisão muito grande de fazer um corte no meio da córnea exatamente onde você quer. E daí o laser vai fazer todo o túnel, a incisão e o túnel no meio da córnea, e a gente só vai inserir o segmento daí nesse túnel, tá? Basicamente, né, a cirurgia em si, né, a ideia é a mesma de colocar o anel dentro no meio do estroma da córnea, naquela posição, mas a maneira de fazer pode ser diferente utilizando a técnica manual, utilizando o laser. Excelente, viu, o Glauco? Muita informação, mas como você domina o assunto, a coisa foi naturalmente. Eu acho que a tendência hoje em dia, claro, né, se você está no grande centro, quase não se mais usa o manual, ou ainda usa o manual da Glauco. Caso você tenha, por exemplo, laser, pensando em segurança, previsibilidade, a tendência é já não usar tanto o manual, correto? Exatamente. O laser de femtosegundo pode ser usado em várias áreas da oftalmologia, né? Eu vou dizer que assim, no anel ele realmente facilita, digamos, muito o nosso trabalho, porque ele é extremamente preciso para fazer o túnel, né? E diminui esse risco tanto de extrusão, né? O risco de extrusão no manual é maior, como o risco de perfuração, né? Aumentando a previsibilidade por a gente colocar ele sempre no local. Mas assim, a técnica manual não é totalmente abandonada, né? Por exemplo, eu sou professor da Universidade Federal, né? Então a gente tem os residentes, os fellows, e na universidade a gente acaba não tendo esse laser. Então a gente faz o anel
né, inclusive pelo SUS lá, né, com os residentes e fellows, mas daí utilizando a técnica manual. Glauco, uma pergunta da nossa audiência diz o seguinte, mas se por acaso acontecer algum imprevisto e eu precisar tirar o anel, a gente sabe que uma das vantagens do anel também é a reversibilidade. É possível, então, tirar o anel? É difícil tirar o anel? Isso acontece com alguma frequência? E quando você remove o anel, como é que a córnea fica? Em alguns casos, inclusive, se observa uma certa melhoria, né, isso da curvatura da córnea como um todo, diminui, inclusive, um pouquinho o grau, o paciente pode até enxergar um pouquinho melhor. Uhum. Perfeito. Então, assim, não é comum a gente remover o anel, Tá. mas existem situações em que isso pode ser necessário. Como eu falei, às vezes um anel superficial, ou que possa ter uma migração, às vezes ele pode migrar no paciente coçando os olhos e migrar para perto da incisão, e a gente tem que remover o anel. Tecnicamente, assim, dependendo do tempo que passou, pode ter um pouco mais de fibrose, um pouco mais de aderência, isso é um pouco mais desafiador do que uma cirurgia primária, mas em geral é factível, não é uma cirurgia de muito risco. A gente coloca que assim, o anel ele é um procedimento que tem um risco-benefício muito bom, justamente por essa reversibilidade, né? Então, a gente às vezes não é um procedimento assim preciso de como uma cirurgia laser, que o paciente chega com 2 graus de miopia e 98% das vezes ele vai sair sem óculos com menos de meio grau. Né? O anel não, existe uma variabilidade nos resultados. Alguns pacientes respondem mais, outros pacientes respondem menos. Mais ou menos o que a gente observa hoje, né, em literatura, fazendo da maneira mais adequada, é que mais ou menos 80% a 85% dos pacientes têm uma melhora significativa. Quer dizer, poxa, valeu a pena ter feito o anel. Quer dizer que eu não preciso mais da lente rígida, às vezes um grauzinho de óculos resolve, né, ou consigo ter uma qualidade melhor de vida. Né? Então, é bastante alto, apesar de que, se você olhar pelo outro lado, mais ou menos 15% a 20% pode achar que, poxa, eu coloquei o anel e não melhorou tanto. Né? E por isso a gente sempre pode tanto ajustar, como, poxa, esse anel na posição não ficou legal, eu posso remover ele, colocar numa outra posição, colocar um anel maior, né, como eventualmente remover se a gente teve algum tipo de, né, uma extrusão, uma ceratite, algo que ele tem ao longo do tempo incomodando. E, né, nos casos mais tardios que a gente remove, às vezes a gente observa que fica parte do efeito. Né? Nos casos logo iniciais, quando você remove, em geral a córnea volta a ser como estava antes. Então esse paciente assim acaba arriscando pouco, é diferente do transplante, que a partir do momento que eu coloquei, ele vai viver com todos os problemas do transplante, né? O risco de rejeição, a necessidade de colírios, eu não posso voltar a córnea dele a ser como era antes, né? Já o anel, sim, a gente consegue remover e devolver como era antes, caso por algum motivo ele ache que antes era melhor. Em resumo, viu, Glauco? Se o anel bem indicado e bem realizado o procedimento, olha, a chance de sucesso aumenta muito grande. Vamos falar só um pouquinho. Meu Deus do céu, Glauco, já se passaram 29 minutos. Eu tenho uma ou duas perguntinhas. Vamos falar em associações de técnicas, né? Não, antes disso, desculpa. Apesar do nosso tema ser somente ceratocone, ou principalmente ceratocone, a gente sabe que um anel também tem outra gente, sobretudo ceratocone. Mas quando se pensa um anel no início, ele não foi utilizado para tratar problema de ceratocone, ele é para tratar problema de grau, né? Isso. E hoje em dia também ele é utilizado, por exemplo, depois faz um transplante de córnea, sobra um bloqueio de grau, você tem indicação também de fazer anel? Perfeito, claro, são exceções, né? Então o anel foi desenvolvido para tratar miopia, só que ele foi desenvolvido meio na mesma época que estava se desenvolvendo o laser. E o laser é muito mais previsível em relação a acertar o grau, né? Então por isso que ele acabou daí sendo abandonado para esse uso de corrigir grau, mas ele acaba tendo esse papel na correção do ceratocone. E em casos né, diferentes, né, como você citou, um pós-transplante de córnea, que muitas vezes tem muito grau residual, às vezes é mais grau do que seria adequado em tratar com o laser em pós-transplante pode, né, desenvolver uma resposta tecidual, fibrose, chama-se haze, mais intenso, então a gente pode optar por colocar o anel para reduzir o grau, né, no paciente com pós-transplante. Tá? Graus extremamente elevados também pode ser uma opção, mas são as exceções. Né? A maioria acaba sendo ceratocone, e o que você citou, ectasia, né, que seria... o ceratocone tem alguns primos irmãos, né? Tem um que é chamado degeneração marginal pelúcida, que é uma variação do ceratocone, e a ectasia que a gente fala é quando se desenvolve um ceratocone após uma cirurgia laser, que hoje em dia é muito raro, né? Mas pode ser feito também dessa forma.
Glauco, eu estou quase acabando porque nosso tempo estourou, mas eu queria que ouvir a tua opinião, porque existe uma discussão com relação à associação de técnica. Então, você tem, como você falou inicialmente, se a doença ceratocone está em progressão, em teoria, o ideal seria fazer o crosslink. Mas uma vez que a doença já está estável, mas ela está gerando um grau, para a gente remodelar um pouquinho a córnea, diminuir, quem sabe, esse grau, melhorar a qualidade de vida do paciente, a opção seria muito boa, o anel. Em que situações que você pode, então, fazer a associação? Você compartilha com essa ideia? Tem indicação de você fazer crosslink junto com o anel? E quem que faz primeiro? Faz o crosslink primeiro? Faz o anel primeiro? Como é que... Eu sei que isso é assim, naquelas bancas, né, nas mesas de discussão, cada um tem uma opinião. Mas falando aqui para uma dúvida do nosso ouvinte, como é que faz essa associação de crosslink com anel? Como é que é a tua rotina? Você já precisou fazer isso? Como foi que você lidou com essa situação? Você até co-orientou uma tese de doutorado justamente comparando fazendo junto e fazendo só o anel. E assim, se a gente vai em literatura, teve muito estudo, só que é muito difícil você ter, digamos, um estudo definitivo que diga, olha, essa é a melhor maneira, esse é o caminho de fazer, tá? Mas assim, os estudos, por outro lado, eles não mostram uma inferioridade em qualquer tipo de associação, assim, ou seja, eu fazer primeiro o cross e depois o anel, ou fazer os procedimentos juntos, parecem levar a resultados semelhantes. Tá? Existiu no início a ideia de que fazer primeiro o cross endureceria a córnea e depois fazer o anel numa sequência, você faria um anel numa córnea já mais existente e que o anel teria um pouco menos de efeito. Então, geralmente é menos feito hoje dessa forma por conta disso, mas as diferenças parecem ser muito pequenas. O que eu coloco é assim, eu vejo indicação. Então, tem indicação de cross, tem indicação de anel, né? Se não está progredindo, ou eu não tenho certeza se está progredindo, é um paciente já acima de seus 23, 25 anos, eu geralmente vou fazer o anel e vou acompanhar ele ao longo do tempo. Se tiver algum sinal de progressão depois, a gente faz o cross, né? Agora, se a gente tem pacientes ou muito jovens, ou que já trazem os exames, trouxe o exame de 1 ano atrás, trouxe o exame agora e está em progressão, eu preciso fazer o cross, mas eu sei que aquele paciente já não adaptava a lente, o paciente já tentou várias vezes lente, não conseguia, tem uma visão muito ruim com óculos, né? Eu indico fazer os procedimentos combinados no mesmo momento, em que a gente praticamente implanta o anel primeiro, né? Daí depois remove o epitélio e aplica o crosslinking já na sequência. A gente tem, assim, pelo menos 50 casos desses ao longo dos últimos 5, 6 anos e a gente não teve nenhum caso de complicação. Assim, a literatura também suporta de que fazer eles combinados não leva a uma maior dificuldade de cicatrização e até facilita, às vezes, pacientes que teria uma recuperação muito mais lenta, né? Porque daí você teria que fazer um procedimento, esperar bastante, né? O cross, por exemplo, você muitas vezes tem uma resposta lenta de recuperação para daí fazer um anel. Então, claro, se o paciente não testou lente, às vezes eu prefiro fazer o cross e daí ele vai tentar lente. Daí, se não adaptar lente, ele faz o anel depois. Mas se eu já vejo que tem a indicação dos dois clara, eu acabo fazendo os dois no mesmo dia com bastante sucesso. Joia, perfeito. Glauco, uma última pergunta. A gente vive num mundo pós-moderno, revolução digital, metaverso, inteligência artificial, big data. Quando eu tento olhar para o futuro, eu fico imaginando o que nos espera. O que se passa pelos teus neurônios futurísticos quando você pensa, por exemplo, qual seria o futuro do anel no tratamento de ceratocone? Algum material diferente, alguma espessura diferente, alguma curvatura diferente? Você que é um expert no assunto, tem lido muito, conversado com muita gente, o que a gente pode esperar de diferente, de novo, de anel em tratamento de ceratocone? Eu acho que o que todo mundo busca aí é você ter um anel personalizado para aquela corda, né? Hoje em dia você acaba sempre tentando encaixar anéis já pré-estabelecidos, que você sabe mais ou menos como agem, de uma maneira, como eu falei, até artística, em que a gente vai tentar, cada um, às vezes, se você perguntar para colegas diferentes, um vai colocar um tipo de segmento, outro vai colocar outro tipo, os dois vão bem, mas é muito difícil você ter essa comparação, porque você não pega 2 ceratocones iguais para começar, né? Então, sempre são um pouco diferentes, então acaba sendo um pouco mais artístico. A ideia é que, realmente, com o Big Data, que é ter análise de dados de muitos casos, né? Você poder fazer através da inteligência artificial, enfim,
um segmento que seria realmente personalizado para aquela córnea, às vezes imprimir, por exemplo, numa impressora 3D, você poderia ter, né, um anel exatamente, né, o que seria o ideal para aquela córnea. Glauco, infelizmente eu preciso encerrar, mas o bate-papo, cara, foi muito legal. E eu queria que você compartilhasse suas redes sociais. Se por acaso alguém quiser passar em consulta contigo, onde é que as pessoas podem te encontrar? O endereço de e-mail, rede social, fala pra gente, por favor. Perfeito, não. Eu acho que até se procurar no meu link ali, eu acho que tem o WhatsApp, que eu acho que é da clínica da minha secretária, então fica fácil. Eu trabalho numa clínica chamada Oculares, que se procurar até no Google, Oculares aqui em Curitiba, é uma clínica conhecida e, né, dá para ligar e fazer o agendamento e a gente conversar, sem problema. Glauco, muitíssimo obrigado pelo carinho, pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Na minha opinião, foi bastante enriquecedor a nossa live. E você, cara, foi bom demais. Já fica mais ou menos para agendar o convite aí para o próximo ano, tá? 2024. Perfeito. Deixa um abraço forte aí para a tua terra. Que seja um final de semana bastante quente. Muito obrigado pela tua presença, pelo carinho, tá? E por ter dito sim para o nosso convite. Perfeito. Pessoal, muitíssimo obrigado pela presença. Eu acho que assim, a live foi muito legal. Você deveria lembrar de alguém que diz, olha, essa pessoa acho que vai ser beneficiada com esse conhecimento. Compartilhe esse conhecimento com essas pessoas. Então, a nossa intenção, na verdade, é essa, compartilhar conhecimento e informação de qualidade, chamando pessoas como o Dr. Glauco, que é referência no Brasil, para tratar de assuntos tão importantes. Pessoal, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Glauco, prazer, viu, amigo? Fique em paz, bom resto de semana e a gente vai se falando. Ótimo. Um abraço. Tchau, tchau. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.